Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus sobre todos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado ao pastor Thales, que, aliás, no período de seminário, o pastor Thales foi fazer uma noite de um curso de Logos, lembra? E aí jantou com a gente lá e rolou um boato que eu trabalhava na igreja do meu irmão, né? Que o pastor Thales era meu irmão. E eu confesso que nunca desmenti essa história. Deixei essa história acontecer. De fato, trabalhava com meu irmão e deve ter pastores ao redor do Brasil aí pensando isso ainda hoje. Então, quem vê uma foto vai dizer, olha lá, o pastor Renan pregando na igreja do seu irmão. Mas para mim é um grande privilégio rever alguns amigos, algumas pessoas que foi uma bênção na minha vida, na minha trajetória. Disse ao pastor Thales agora há pouco que eu, graças a Deus, eu não posso reclamar de absolutamente nada no meu ministério, porque Deus colocou sempre igrejas boas pelo meu caminho, pessoas generosas, pessoas que me abençoaram em todos os aspectos de vida. Sobretudo, sou muito grato a essa igreja que me oportunizou no momento de seminário, no momento onde que eu casei com a Fran, que não pôde estar presente, mas nós somos muito felizes, saímos daqui muito tristes quando fomos, entendendo a missão que tínhamos que cumprir, mas com o coração junto aqui com a comunidade. Então, até postei uma foto agora há pouco dizendo que estava vindo pregar na minha segunda casa, né? A primeira IPBCM, e aqui eu considero a minha segunda casa. Sempre gosto de curtir as fotos, celebrar o que vocês estão fazendo, e nós temos nos alegrado com a quantidade de pessoas novas que têm chegado nessa comunidade, o trabalho dinâmico que tem acontecido, e glória a Deus por isso. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 8, versículo 1. Ao versículo 3, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, quando a palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 8, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Louvado seja Deus pela sua palavra, você diz amém. Sem dúvida, a pergunta mais importante que nós temos que responder com a nossa vida, trata-se da pergunta: quem é Jesus? Esta pergunta é o fio condutor da nossa vida. E é interessante porque no mundo de 8 bilhões de pessoas, cada pessoa vai ter uma resposta, vai ter uma definição a respeito de quem é Jesus para si. Uns vão dizer, quem sabe, que Jesus foi uma pessoa boa que passou pela terra. Outros que ele foi o profeta, outros que ele foi um mestre com ensinamentos sábios, outros que foi alguém que veio ao mundo e trouxe uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem que talvez nunca antes havia sido trazida, e alguns vão dizer que ele é o seu Salvador, sem contudo refletir algo de fato na sua vida. Mas a questão é que nós precisamos responder essa pergunta, e conhecer de fato, a resposta desta pergunta é muito mais importante do que quem sabe com quem eu vou me casar, qual o tipo de carreira eu vou seguir, qual é a faculdade que eu vou cursar. A pergunta quem é Jesus é a pergunta mais importante das nossas vidas, porque a resposta desta pergunta vai compreender e vai responder de fato como será a sua vida aqui nesta terra. Vai responder, de fato, como será a sua eternidade, como você pensará após tudo isso aqui do qual nós vivemos. Mas pensando a respeito dessa pergunta, por exemplo, há um ator humorista chamado Fábio Porchat, que em determinado momento fez uma peça ali no seu grupo, que foi para o YouTube, no Porta dos Fundos, e ele retratou Jesus como um travesti, retratou Jesus de várias maneiras que os cristãos se sentiram extremamente ofendidos. Houve uma grande resposta, houve uma grande aclamação, e de repente, dentro desse ambiente todo, ele que se considera ateu, foi perguntado para ele, olha, né, de que maneira você vê a figura de Jesus?
houve o deboche, houve a zombaria, mas como você enxerga Jesus? Ele disse assim, olha, Jesus, para mim, Jesus é um baita cara legal. Jesus é um cara legal, né? Jesus foi um cara bacana aí, que passou pela terra, que fez coisas boas. E talvez esta seja a principal definição que o mundo dá para Jesus, que Jesus foi uma pessoa legal. Mas Timothy Keller vai dizer que Jesus não foi apenas um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E quando nós olhamos para João capítulo 1, João capítulo 1 vai dizer que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu, porque o mundo tinha uma ideia errada a respeito dele. O mundo tinha uma expectativa a respeito de Jesus, e Jesus não veio para cumprir aquilo. O mundo tinha uma expectativa, o judeu tinha uma expectativa terrena a respeito de Jesus, e Jesus deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo, o meu reino ele é espiritual. Contudo, o seu próprio povo, então, o rejeitou. Mas por que eles rejeitariam um baita cara legal? Por que eles rejeitariam alguém que fez o bem a todos? Nós encontramos essa resposta nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, são homens que viram os feitos de Jesus. São homens que caminharam durante 3 anos e meio com Jesus e podem falar a respeito de quem é Jesus. João, por exemplo, vai dizer que ele anuncia aquele que vimos, aquele que ouvimos, aquele que nós tocamos. Este é o qual nós anunciamos. Nós não anunciamos uma mensagem que chegou de alguém, nós não anunciamos simplesmente uma história mitológica, nós não anunciamos simplesmente algo a respeito de outra pessoa, nós anunciamos algo que nós vimos, nós ouvimos, nós constatamos pessoalmente. Esse é o Jesus do qual nós anunciamos, aqueles que estiveram com Jesus. Mas muitas vezes as pessoas têm uma visão extremamente equivocada a respeito de quem é Jesus, porque as suas fontes não estão nos evangelhos, as suas fontes não estão na palavra de Deus, mas as suas fontes estão nos filmes, mas as suas fontes estão no The Chosen, que é muito bom, aliás, né? É muito bacana a série, mas ali não é uma retratação fidedigna, né, de quem é Jesus. O dia uma irmã chegou para mim, ela mandou um áudio para mim, eu e a Fran demos muito risada, porque ela mandou um áudio assim, dizendo, pastor, que coisa linda Jesus quando criança, né? Eu falei, onde é que essa história vai dar? Aí a Fran, incentiva ela. Tipo, e aí? É mesmo, irmã? Mas como assim? Me explique melhor. Pastor, que coisa linda Jesus quando criança. Ele andava, né, e aonde havia terra, nascia grama, uma coisa espetacular. Um dia Jesus estava brincando com as crianças, cai uma pombinha, machuca a sua asa. Jesus para a brincadeira com as crianças, vai até aquela pombinha, coloca a mão sobre aquela pombinha, cura aquela pombinha sai novamente curada. Louvado seja Deus, que coisa linda, né, pastor? Eu falei, minha irmã, me desculpa, mas aonde é que a senhora viu essa cena? Eu não estou conseguindo identificar. Te peço, onde é que a senhora viu isso? Na novela da Record, pastor. Né? Aquela novela sobre Jesus, ela estava assistindo, já era tarde da noite, e ela me retratou essa cena lindíssima de Jesus. Eu falei, irmã, essa cena é muito linda, acredito na senhora, mas essa cena não aconteceu. Né? Então, às vezes, nós temos, de fato, uma resposta de quem é Jesus, que não fala a respeito do verdadeiro Jesus, que está longe, é o Jesus, né, da sessão da tarde, com os olhos azuis, loiro, né, forte, mas que não diz respeito de fato a quem Jesus é. Às vezes nós temos Jesus apenas como um cara legal, um cara que fez uma boa mensagem, que amou a todo mundo. Mas quando eu olho para essa resposta, para esse entendimento de quem, obrigado meu irmão, de quem é Jesus, tem uma mulher na Bíblia que desempenhou um papel extremamente importante na vida e no ministério de Jesus. Esta mulher foi Maria Madalena. Eu creio que talvez muitos, se não a maioria, não compreendeu a importância dessa mulher na história e no ministério de Jesus. Para você entender a importância de Maria Madalena, ela é a única mulher que é citada nos 4 evangelhos. Ou seja, muitas mulheres são citadas nos evangelhos a respeito de várias histórias, de vários encontros de graça com Jesus, mas ela é citada nos 4 evangelhos. Agostinho de Hipona
vai dizer que um dos pais da igreja diz que o seguinte, que Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto, e ela foi encarregada de levar esta mensagem aos apóstolos, que estavam aonde? Trancafiados, cheios de medo do que poderia acontecer consigo, tanto que Jesus, para se apresentar ressurreto com eles, nem bate na porta, tem que fazer o quê? Aparecer no meio da sala, porque se bate na porta ninguém abre de medo. Então ela foi encarregada de levar a mensagem de que Jesus de fato ressuscitou. E é interessante porque que apareceu para Maria Madalena. Porque justamente para uma mulher, e nós sabemos que a fala de uma mulher naquele tempo não valia de absolutamente nada. Por que é que o Filho de Deus escolheu aparecer logo para alguém que ao redor da história precisava repassar essa mensagem, e ninguém poderia acreditar nessa mensagem, por dizer uma mulher falando? Por que é que ele não escolhe João, o discípulo que se autodefine como aquele do qual Jesus mais amava? Por que que ele não escolhe Pedro, mas escolheu justamente Maria Madalena? E eu creio que foi algo extremamente proposital. Jesus nasce, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, vem ao mundo a partir de uma virgem, a Virgem Maria de 14 anos, e Jesus agora ressuscita e aparece a uma prostituta. Muito para mostrar o tipo de gente do qual ele veio salvar. Gente pecadora, gente que se considerava, assim como o reverendo Tales, o pior dos pecadores. Gente que não tinha como apontar para o outro, porque ele olhava para si e sabia do seu erro, sabia da sua falha, sabia das suas dificuldades, sabia das suas inclinações morais. E é esta mulher que teve um encontro de graça, é essa mulher que Jesus deu uma nova vida a ela. E Deus começa o seu ministério, está fazendo algo novo, está convidando novamente as mulheres a fazer parte da história de redenção do mundo. Com isso, com essa figura de Jesus, trazendo Maria Madalena a ser a primeira pessoa a ver Jesus, ele está demonstrando à humanidade que as mulheres tinham um papel na sua história de redenção, que as mulheres tinham um papel no seu reino, que a mulher também era imagem e semelhança de Deus. Portanto, a partir da história desta mulher, a partir de Maria Madalena, eu quero te convidar a olhar a partir de um estágio. Essa é uma série que nós iniciamos lá na IPBCM em Campo Mourão, mas a partir de um estágio, de fato, dessa resposta de quem é Jesus. Primeiro, que Jesus, ele é aquele que nos transforma. Versículo 1, acompanhe comigo. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito de Deus. Jesus inicia o seu ministério. Jesus começa a percorrer as cidades e proclamar a boa notícia. Eis que veio agora o Cordeiro de Deus, aquele que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Jesus está anunciando a sua mensagem, anunciando o seu reino. Então discípulos passam a segui-lo, passam a deixar os seus afazeres e a seguir o Mestre, o Messias, aquele que foi enviado para redimir os nossos pecados. E aí nós encontramos logo no versículo 2, o versículo 2 continua dizendo assim: iam com ele Jesus, os 12 e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre eles estavam Maria Madalena. E como é que eles apresentam Maria Madalena? De quem ele havia expulsado 7 demônios. Olha que interessante. Maria Madalena é conhecida nos evangelhos como aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu me deparo com essa narrativa, eu fico um tanto quanto constrangido com a maneira que o evangelista se refere rotulando a mulher. Porque nós vivemos num mundo de rótulos, nós vivemos num mundo de estereótipos, nós vivemos num mundo de dedos apontados, num mundo de acusações, num mundo que está pronto a jogar pedras o tempo inteiro, um mundo que te define de acordo com o seu passado, que te define de acordo com um ato, com um feito que te marca, que te define.
e você fica com aquela mancha o resto da sua vida. Mas com Deus não é assim. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, Deus não nos trata segundo os nossos passados. Então, porque neste versículo enfatiza, olha, veio aqui também Maria Madalena, ponto, podia ter terminado aqui, certo? Daria para saber de quem estava falando. Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Eu creio que o evangelista quis colocar justamente isso, para mostrar a tamanha transformação que esta mulher havia sofrido. Está dizendo assim, olha, esta, e está aqui com a gente também, Maria Madalena, do qual Jesus expulsou 7 demônios. O quê? Esta mulher que é uma bênção, esta mulher que tem sido amparo na vida da mãe de Jesus, esta mulher que tem caminhado e sido uma discípula aprovada, essa mulher que tem falado palavras de bênção, essa mulher que tem encorajado, essa mulher que tem amado ao Senhor, essa mulher que tem doado tudo que tem para servir a Deus, esta mulher, Jesus expulsou 7 demônios. Uau! Para demonstrar a tamanha transformação do qual houve na vida dela, a mudança radical do qual só Jesus podia fazer. E é isso que acontece com as nossas vidas ainda hoje. O verdadeiro Jesus, quando nós nos encontramos com o verdadeiro Jesus, quando nós temos um encontro real com Cristo, a nossa vida é transformada. Os nossos rótulos são apenas para mostrar a tamanha transformação que Jesus fez nas nossas vidas. Maria Madalena teve um encontro com Deus e ela foi completamente transformada. Portanto, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para Jesus, não importa o seu passado, não importa quais são os teus pecados, não importa as tuas falhas, os teus erros, nós não somos mais definidos pelos nossos pecados, aleluia. Nós não somos mais definidos pelo que fizemos, nós não somos mais definidos pela nossa omissão, nós não somos mais definidos pelo nosso passado. Quando nós encontramos Jesus, nós somos libertos desse peso, que carregamos, quem sabe, a vida toda, desta marca que carrega em nós, deste ambiente que não nos deixa progredir, não nos deixa se relacionar com Deus, porque diante de mim, como eu posso, pastor, amar a Deus, como eu posso participar de uma comunidade como essa? Olha o meu passado, olha o que eu fiz. A história de Maria Madalena dizendo, olha, se Deus transformou uma mulher que estava com 7 demônios, Ele é capaz de transformar a minha vida e a sua vida ainda hoje, amém? O Jesus que fez algo há 2000 anos atrás é o Jesus que continua operando, é o Jesus que continua mudando vidas, transformando histórias, curando as pessoas. Este é o Jesus do qual nós cremos. Portanto, a pergunta que eu quero te fazer essa noite é: qual é o mal que te aflige? Com respeito, quais são os seus 7 demônios? O que te faz viver com culpa? O que te faz viver com medo? O que te faz viver com vergonha toda vez que você pensa em tomar um passo e assumir um compromisso diante do Senhor? O que te faz viver angustiado, isolado, desesperado? É na resposta a essas perguntas que nós encontramos os nossos, entre aspas, 7 demônios, dos quais Jesus quer nos libertar. O Papa João Paulo, ele disse uma frase que existem demônios educados e nós convivemos com eles muito bem. São os ídolos do nosso coração, são aqueles pecados de estimação, aquilo que vai destruindo a nossa vida, aquilo que vai trazendo dano à nossa história, aquilo que vai nos amargurando diante do Senhor, que vai nos deixando insensíveis à Tua palavra, mas nós vamos convivendo com aquilo. Mas a palavra de Deus diz que quando nós o encontramos com Jesus, nós somos libertos, nós somos transformados. E Maria Madalena é a exemplificação real a respeito disso. De uma mulher rejeitada pela sociedade, mas reconhecida por Jesus. Os estudiosos acreditam que Maria Madalena talvez vivesse isolada, numa região que era um ambiente de cemitério, onde ali residiam as pessoas que viviam possessas pelos demônios. Então ficavam lá, afastadas, longe de todos,
Não é? De modo que quando alguém começava a ter algum tipo de dificuldade, problema, creio que alguém já dizia, se você continuar indo por esse caminho, continuar dando esses piti aí, que a gente não sabe se é só temperamento ou é demônio, nós vamos te enviar lá para o cemitério, meu. Não é? Então você imagina o ambiente, o tipo de pessoas que ali conviviam. Mas Jesus tira a mulher deste cemitério, deste ambiente de individualidade, e restaura a sua identidade, ressignifica a sua história, a convida para fazer parte da sua história de redenção, de modo que não só mas nos 4 evangelhos, nós temos a história dessa mulher. E nós estamos falando dela ainda hoje. Tamanha transformação. E é isso que Cristo quer fazer na nossa vida. Jesus não nos trata com base no nosso passado. A graça de Deus, ela é real e ela nos oferece perdão. Timothy Keller vai dizer assim, olha, o Deus de amor, o Deus de perdão, pode perdoar e restaurar qualquer tipo de pecado, não importa quem nós somos e também o que fizemos. Não importa o nosso passado. O maior é o sangue de Jesus para perdoar do que qualquer pecado para condenar, amém? Essa é a realidade do cristão. No meio de um mundo que aponta dedos, no meio do mundo que tenta te rotular, no meio do mundo que tenta nos destruir, no meio de tantas vozes que te fica dizendo você não é digno, você não é amado, olha o seu passado, olha o que você fez, no meio de um mundo que fica tentando nos tirar a paz. Nós temos que parar de ouvir de fato as vozes da cultura, as vozes do que os outros estão falando de nós, e às vezes até a nossa própria voz, que nos autodeprecia, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus, as promessas de Deus, que diz, você é meu filho, você é minha filha amada. Essa é a nossa real identidade. Nós somos filhos amados por Deus. Ele nos amava sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós não tínhamos o menor desejo de nos relacionar com Ele. Ainda assim, Ele nos amava, porque Ele é amor. E essa expressão precisa ser mais do que um versículo bíblico que a gente decora. Essa verdade de que nós somos filhos amados de Deus precisa ser uma voz que nos sustenta. Precisa ser a voz que nos define, precisa ser a voz que nos satisfaz, diante de vozes, diante de acusações, diante de tantas situações que querem te autodepreciar. Nós precisamos ficar com aquilo que Deus pensa de mim. Transformação. Maria Madalena foi transformada por Deus. Mas Renan, como eu posso ser transformado? Como eu posso ser transformado? Já tentei algumas vezes, já busquei a Deus e não consigo. Diante do Senhor, 1º de janeiro, falei que ia ler a Bíblia inteira. É início de fevereiro, já faz uns 15 dias que eu não leio. Como posso ser transformado? Maria Madalena tem algumas inclinações, indicações que podem nos abençoar. A primeira delas, aquele que nos transforma pela proximidade. A palavra de Deus no versículo 2 diz que iam com Ele. Iam com Ele. Quem entende que precisa ser transformado e que só é possível através de Jesus, precisa colar em Jesus, precisa andar próximo de Jesus, precisa fazer de Jesus a sua motivação dia e noite, e a revelação do Senhor é através da sua palavra. Precisa ler a tua palavra com prazer dia e noite, mas se eu não consigo, eu preciso buscar a Deus em oração até que isso se torne uma realidade na minha vida. Se tornar próximo, se tornar íntimo, de modo que a gente fica sensível às coisas de Deus no nosso dia a dia. Quando nós estamos em uma vida de oração significativa, quando nós estamos com a nossa vida comunitária, servindo ao Senhor, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, sendo edificados por ela, buscando ao Senhor de toda e qualquer forma. Isso tem uma geração que não pode falar que mas eu não podia, é a nossa. Irmão, se a gente não consegue ler, a gente pode apertar um botão aqui, a Bíblia lê para a gente, ok? Fui pastor em Araruna, estava compartilhando com o pastor Tales, uma cidade de 15 mil habitantes, 80% das pessoas moravam no sítio. Uma das senhoras tinha 85 anos. Essa senhora conta a história que ela nunca foi alfabetizada. Quando a sua última filha, ela manda para a escola, consegue enviar para a escola.
E quando essa filha já tem uns 10 anos, ela começa a pedir para essa filha ler a Bíblia para ela. E de tanto que essa filha leu a Bíblia para ela, de tanto que essa filha incentivou, e de tanto que ela se colocava em exposição à palavra de Deus, irmãos, ela sabe ler a Bíblia. Você chegava lá, ela lia a Bíblia para você. Mas se você colocasse qualquer outra coisa, ela não saberia ler. Tia Júlia, 85 anos, o dia inteiro com a palavra de Deus. Tempo fui visitá-la. Agora ela já está de cama, não consegue simplesmente sentar mais. Sabe o que ela pede para a pessoa que cuida dela fazer? Colocar uma TV no quarto dela. E o que ela pede para fazer todos os dias? Pode colocar os salmos para ler para mim? Palavra de Deus, sede pelo Senhor, sede por ser próximo, ser íntimo. Todo aquele que se debruça no Senhor, a Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que têm prazer nele. Aquele que fez uma senhorinha aprender a ler de tanta sede pela palavra, de tanto amor pelas Escrituras, não queria ler para ficar fazendo qualquer outra coisa, não queria ler para querer ganhar dinheiro, não queria ler para se alimentar da palavra de Deus. Se nós queremos ser próximos, nós precisamos amar a Deus, amar a sua palavra, ter uma vida de oração significativa, sermos próximos de Jesus. Mas nós também somos transformados, aquele que nos transforma através também das pessoas. O texto diz que iam com ele os 12 e também algumas mulheres. Olha que interessante. Maria Madalena, ela abandona aquela individualidade e ela passa agora a viver onde? Em comunidade. Ela deixa aquele ambiente individual dela, cheio de rótulos que a marcavam e a depreciavam, e agora ela passa a andar em comunidade, ser celebrada, ser uma mulher honrada, ser uma mulher do Senhor, uma mulher que quando falou, os apóstolos se encheram de alegria. Irmãos, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser transformados, não existe vida com Deus sozinha. Não existe vida com o Senhor, eu e somente eu somente com os dentro da minha casa. Eu preciso me relacionar, eu preciso me expor a pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de pessoas que nos coloquem no altar de graça, que nos coloquem em oração quando nós não conseguimos fazer. Quando não saem palavras, quando não temos vontade, a verdade é essa. Quando não temos motivação, quando estamos estafados, quando estamos tristes. Pessoas que nos amam a ponto de nos colocar diante do Senhor e interceder por nós. Final de novembro, estava compartilhando isso com o reverendo Thales agora à tarde. Eu e a Fran, há 4 ou 5 anos, tentamos engravidar. E tentamos algumas tentativas, algumas situações. E ano passado, ela conseguiu engravidar. 3, 4 meses de muita festa, de muita alegria, de muita celebração àquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. No 3º mês e meio, a Fran perdeu a sua gestação. Foi um período muito triste, um período que precisa se comprovar muitas coisas, então você tem que ficar indo no médico praticamente cada 2, 3 dias, até que possa então ser liberado para fazer a curetagem, um ambiente de muita dor, de muito sofrimento. E eu vi a minha esposa definhar espiritualmente. Frank tem o costume de acordar pela manhã, faz a sua devocional, prepara o seu café, depois toma banho, depois ela vai ao trabalho. Ela já não fazia mais isso. Acordava, ficava deitado na cama, ficava triste, não conversava, muito choro, muita tristeza. E esse foi o ambiente durante a primeira semana do qual nós passamos. E nós, nesse ambiente, não compartilhamos com a igreja. 12, 15 pessoas ficaram sabendo disso. E a partir disso, uma irmã da nossa comunidade, tem sido uma bênção na nossa vida, passou a se colocar, um dia chegou lá na minha casa, umas 6:30 da tarde, eu estava chegando da igreja, ela chegou junto, e falou: Renan, eu estava orando em casa, e me deu uma inclinação para mim estar orando aqui com a Fran. E ela foi, entrou dentro de casa, a Fran recebeu, orou com ela, mas depois a Fran falou assim: não, eu sei que ela veio, eu sei que é legal, mas eu não sei. Por que é que Deus deu essa bênção para nós? E por que que Deus permitiu tirar? Não faz o menor sentido. Não sei mais no que eu creio. E essa irmã foi todos os dias. A Fran ficou 15 a 20 dias de atestado.
ela foi todos os dias orar pela minha esposa. Todos os dias ela estava lá no mesmo horário. No início, eu via que a Fran fazia má vontade até para recebê-la. Mas eu passei a ver a minha esposa sendo cuidada pelo Senhor, porque alguém decidiu intencionalmente a colocar no altar de graça diante do Senhor, a interceder e orar por ela. Um irmão da igreja muito querido ligou para a gente 11h30 da noite. A hora que eu vi a ligação, eu falei, ai meu Deus, alguém morreu, né? É isso que a gente pensa, né, pastor? 11h30 da noite, alguém foi. Quem? Família nova. Eu falei, ai Jesus. Me ligou 11h30 da noite, atendi o telefone, ele falou assim, pastor, estava aqui eu e a Ula orando ao Senhor, tendo tempo de oração, sujeito muito crente. Se eu fosse pentecostal, o pastor ia falar que Deus mandou eu fazer algo para o Senhor. Mas eu acho que foi só um pensamento que veio. O presbiteriano é uma coisa de louco, né? Enquanto nós estávamos orando, nós agradecendo algumas coisas, lembramos de uma viagem que nós temos para um resort que fica próximo de Campo Mourão, Termas de Juremas o nome. E nós estávamos orando a respeito dessa viagem, agradecendo a Deus pelo privilégio que a gente iria passar 3 dias nesse local. Enquanto nós estávamos orando, a nossa inclinação é pegar esses 3 dias e doar para vocês terem um tempo especial, vocês dois lá. Nós queremos, pastor, eu preciso do seu nome completo, nome da Fran completo, nós queremos te abençoar para vocês passarem esses 3 dias lá. Pessoas que cuidam de pessoas. Que bênção a gente poder sentir o amor de Deus pela comunidade. Que bênção é no dia mal saber que há um pastor orando por mim. Que bênção é eu poder orar pelo meu pastorzão, dizer, pastor, estou orando pela sua vida. Eu fiquei muito feliz, um pós-acampamento. Um adolescente entregou a vida ao Senhor. No próximo domingo, ele chegou em mim assim, com todo jeito, meio sem jeito, aquela coisa, né, de adolescente, colocou a mão em mim e falou, pastor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E é isso aí, e saiu. Que isso? Aí acabou o culto e falei, que isso? Você chegou, botou a mão ali, falou uns negócios. Ele falou, não, o Senhor me abençoou tanto, eu quero agora todo dia orar pela sua vida. Durante 1 ano eu quero orar pelo Senhor. Então eu fui lá orar. Falei, foi uma oração? Falei, então tá bom. Pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, servir as pessoas, para que o Senhor nos sirva a partir delas também. Mas nós também somos transformados a partir de uma piedade, a partir de uma generosidade. O versículo 3 nos ensina da seguinte forma: e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. É óbvio que é uma brincadeira, não é real, mas lá em Campo Mourão, nós falamos que a última parte do corpo humano que converte é o bolso. Converte a mente, converte os bracinhos, levanta ao Senhor, converte os lábios, converte tudo, mas o bolso, se tornar uma pessoa generosa, uma pessoa piedosa, uma pessoa que sirva. E aqui eu não estou me falando, irmãos, quando eu falo de generosidade, de compartilhar, de estender, eu não estou falando simplesmente de ser dizimista, que é aquele que pode dar o dízimo e ser canhina com a família, pode dar o dízimo e fazer o mal e dar mau testemunho, não. Eu estou dizendo é aquele que é o generoso por completo, que onde ele passa há rastro de generosidade, óbvio, com a sua comunidade, com a sua família, com as pessoas que o cercam. E como eu disse, este foi um ambiente de extrema generosidade na minha vida. E eu me lembro, estava compartilhando isso com o reverendo Thales agora à tarde, quando no meu último ano, eu ia pregar no Almerim das Chaves, congregação Almerim das Chaves, todos os meses, pelo menos uma vez ao mês. Para mim era muito bom, um tempo muito especial, uma igreja bem avivada, né? Eles te incentivam, né, pastor? Eles dão uns amém, eles te encorajam lá. Você sabe que não está bom, mas eles te animam. Gostoso pregar lá. E o presbítero Sena, um homem de Deus, um homem que eu passei aqui, muitas vezes, dia dos pais, dia das mães, minha família é 850 quilômetros daqui, sempre me convidava para estar com a sua família, os irmãos lá lembram disso, a gente sempre estava junto, tempo muito especial. Todas as vezes que eu pregava no Almerim das Chaves, chegava no final, o presbítero Sena colocava uma oferta no meu bolso. E todas as vezes eu falava para ele, presbítero, mas não precisa, né? Eu sou seminarista da igreja, a igreja me envia, a igreja me abençoa para estar aqui. Não, isso é para os seus livros, isso é para te abençoar. Uma vez eu compartilhei com ele
uma dor a respeito de um seminarista que havia chegado do Paraná, estava passando por grande aflição, grande dificuldade, tinha 2 filhos pequenos, carro estragou, sabe? Tudo deu errado para aquele seminarista em 6 meses. Tudo que podia dar errado deu. E eu compartilhando essa dor com ele. Voltei para Campinas 2, 3 dias, quem está lá? O presbítero Sena está lá. Para quê? Abençoar a vida daquele irmão. Pagar o conserto do carro daquele irmão. Aquilo me constrangeu, irmãos. Um homem de Deus, um homem extremamente generoso, uma pessoa que o que tem entende que não é a respeito de si, para o seu próprio conforto, para a sua própria mordomia, mas o que tem aqui é para ser estendido a partir do reino de Deus. O Senhor precisa fazer de nós pessoas generosas. O Senhor precisa fazer de nós que onde nós passarmos, seja na nossa família, os nossos filhos nos vejam como pessoas generosas, pessoas piedosas, pessoas que amam ao Senhor com tudo que tem. A nossa comunidade precisa celebrar a nossa generosidade. As pessoas que nos cercam precisam celebrar a nossa generosidade. Nós precisamos amar ao Senhor com tudo que temos. E tudo no grego diz algo extremamente fantástico. Sabe o que quer dizer tudo? Tudo. Tudo. Nosso falar, o nosso agir, o nosso servir, o nosso compartilhar, a nossa misericórdia ao Senhor. Se nós queremos ser transformados pelo Senhor, nós precisamos ser próximos de Jesus e da sua palavra. Nós precisamos andar com pessoas que amam ao Senhor, para que essas pessoas nos colocam diante do Senhor quando nós não conseguirmos. E nós precisamos nos tornar pessoas cada dia mais generosas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Que o Senhor os abençoe. Louvado seja Deus.